é o MoveOnCast. Decisões que movimentam humanos e seus negócios. Correto, Fernando? E movimentam para alta performance. Não é movimenta para qualquer lugar, é movimenta para frente. Decisões que geram movimento, isso já virou um slogan para minha vida, porque o futuro é escrito por quem faz acontecer aqui no MoveOnCast. Temos uma convidada muito especial hoje. Só quem faz acontecer. Muito, mas ela é grande em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para quem a conhece, sabe o quanto ela é simpática, ela é agradável, ela é inteligente, ela é perspicaz, ela tem presença. Tati Oliveira, uma amiga querida, íntima hoje em dia. E é um prazer enorme ter você aqui. Nossa, que responsabilidade, né? Muito obrigada. O prazer é todo meu. Você vem fazendo um monte de podcast. Tá famosíssima agora, a gente já vai falar por quê e aonde, né? Mas eu queria que você começasse se apresentando, né, Tati? Você é uma mulher poderosa, representa as mulheres no mundo corporativo, no mundo financeiro, né? No mundo de tecnologia. Uhum. E você mantém esse lugar simpático, alegre, sempre levando a vida de uma forma mais leve, né? Mais divertida. Então, como é que é isso, né? Porque geralmente muitas mulheres reclamam muito do trabalho, não tem lugar, não tem espaço. Você foi construindo esse espaço e desse jeito, né? Depois eu falo que você também é brava, mas tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa ter leveza, né? A gente precisa ter isso no dia a dia, porque senão a gente pira, simplesmente pira. Quando você olha o trabalho no mercado financeiro com tecnologia, é realmente um mercado mais pesado, mais cansativo, mais estressante. E essa é a realidade tanto para homens quanto para mulheres. Então, se a gente não tiver essa leveza, se a gente não tiver tranquilidade, paz de espírito e um pouquinho de vida saudável, né, mental, a gente simplesmente surta. Eu acho que isso foi algo que eu aprendi ao longo dos anos e vim trazendo cada vez mais para dentro da minha vida, tanto pessoal quanto a vida corporativa. E aí, adianta, vamos lá, adianta a gente trazer peso? Não adianta, né? Acho que a questão é realmente viver com leveza, com alegria e estar sempre com um sorriso no rosto. Tati, você tem uma conexão muito forte comigo no crédito, né? Verdade. Fala um pouquinho então da sua carreira, desse lugar do crédito. Você conhece crédito, você sabe disso. E isso nos conectou de forma profunda. A gente quase trabalhou junto, ainda não trabalhou, mas vai trabalhar ainda juntos. E conta um pouquinho dessa sua trajetória. Tá como bom. Você chegou no lugar onde você está hoje, falando de IA. Eu comecei com crédito, né? Eu entrei como trainee no Itaú em 1900 e bolinha, isso em 1998. E eu sou cientista da computação, mas eu entrei no Itaú para trabalhar na área de tecnologia de crédito. Então, foi ali que eu comecei a realmente trabalhar com profundidade e com dados. Foram 5 anos nessa área. E aí eu comecei a ter contato com o que na época seriam os scorecards, né? E os embriões dos modelos de crédito. Depois eu tive uma temporada de aproximadamente 9 anos no Citibank, trabalhando também sempre com finanças, na área de financeira e tecnologia. E aí, quando eu retornei para o Itaú, eu já retornei para trabalhar diretamente com dados. Então, eu fiz uma jornada grande de dados e machine learning dentro do Itaú a partir de 2012. Então, eu acho que a gente acabou passando por alguns dos mesmos lugares, né, Fê? E essa paixão, né, por crédito e por pessoas, do quanto o crédito, ele ajuda na vida, na melhora, na qualidade de vida das pessoas, né? E isso acabou me trazendo para esse mundo de inteligência artificial, né? Quando a gente começa a trabalhar com crédito, não tem como você não se basear praticamente em dados 100%, né? E crédito é apaixonante, né? Com certeza, com certeza. Eu acho interessante porque quando a gente começa a olhar riscos, crédito, com um olhar mais humanizado mesmo do quanto a gente consegue ajudar as pessoas, né? Trazer mesmo mais qualidade de vida para as pessoas, se torna algo mesmo apaixonante. Eu acho assim, até o Gabriel usa bastante essa palavra também, né? Que é quando as coisas são intencionais, né, Gabriel? Quando as coisas são intencionais, quando você trabalha com intenção,
tudo muda. O crédito com intenção, ele é a ferramenta social mais poderosa que existe. Simples assim. Né? Concordo Não totalmente. existe não, é mais poderosa porque é mais justa, né? Porque ela é uma ferramenta social, não é de doação, né? É uma coisa que você exige que o outro também retorne. Sim. E quando o outro pode retornar algo pra gente, que a gente dá pro outro, o outro fica muito feliz, né? A troca é muito mais gostosa do que só a doação. Sim. Porque o outro se sente capaz. Então, o crédito tem esse mecanismo de ida e volta que é muito interessante e muito poderoso para o ser humano. Faz sentido o que eu tô falando, Gabriel? Faz, e às vezes as pessoas elas não têm o poder de valorizar os pequenos começos, as pequenas decisões. Eu tive o grande privilégio no Movon de conversar com muita gente legal. No nosso último episódio, 33, né? foram 33 grandes trocas, 33 grandes presentes. E o professor Clóvis de Barros, ele fala que felicidade é aquele momento que a gente não quer que acabe. E o nosso episódio lá no fórum, no grande evento, foi exatamente isso. Um olhou pro outro. Dava pra falar mais. Mais, né? Com E certeza. recentemente o Fernando virou pra mim e falou: eu sei o que você vai falar. Eu só trago gente fera. Ele não falou fera, mas ele pode utilizar o adjetivo londrino que ele usou na hora. Eu aqui como co-host, facilitador. Tati, eu me sinto muito honrado em participar dessas trocas, porque é algo que eu trago da minha avó. Ela tinha uma filosofia que foi passada para minha mãe, que é passada para mim, que a humildade antecede a honra. Porque no final do dia nós temos grandes desafios, projetos, eventos, prospecções, e você tem uma pegada desbravadora que me encanta. Que eu acredito que traz exatamente isso que você falou, né? Do aprender a buscar esse work balance, work-life balance, os termos em inglês, para falar, eu preciso equilibrar a cobrança. E eu preciso equilibrar um grande evento, que daqui a pouco nós vamos falar. Como tem sido para você equilibrar os pratos? E às vezes só tem 2 mãos e 10 pratos. Alguns caem. O que você faz? É verdade, alguns caem. Ultimamente tem sido desafiador porque eu mudei completamente da minha zona de conforto como executiva de crédito e de dados, né? Até 3 meses atrás, eu ainda estava atuando como executiva de inteligência artificial. E aí, por mais que seja crítico, pesado e estressante, eu já sabia como equilibrar isso no meu dia a dia. Então, eu tenho uma rotina bastante pesada durante as semanas e nos finais de semana eu não abro mão de estar na minha casa e eu moro num sítio. Não tem jeito, eu gosto do espaço, eu preciso olhar o horizonte, eu preciso do contato com a natureza, eu preciso pisar na grama, eu preciso do contato com os animais e o silêncio, para mim, é algo, como que eu posso dizer, restaurador. É impressionante como me faz bem. Por outro lado, eu tenho também que exacerbar um pouco dessa ansiedade do estresse do dia a dia. E muitas vezes eu não consigo fazer isso com academia, com treinos. Então, eu acabo me integrando muito com a natureza, andando a cavalo, andando de moto e fazendo trilhas de 4x4, que é uma coisa que eu amo de paixão. Então, eu tenho essa dualidade, né? É engraçado que algumas pessoas falam pra mim que eu sou... Falam, Tati, você é a pessoa mais autêntica que eu conheço. Porque eu realmente faço aquilo que eu gosto. Eu vejo uma necessidade muito grande de unir o masculino e o feminino em mim. E essa é uma combinação que dá super certo. Não sei se é a opinião dos meus ex-maridos, né? Mas... Ex-maridos. Mas, brincadeiras à parte, é algo que funciona muito bem para mim. Então, eu tenho essa coisa do trazer o feminino, a minha leveza pro dia a dia do trabalho. Nos momentos que eu preciso, sim, utilizar a minha energia masculina, eu utilizo com força. Mas o meu equilíbrio nos finais de semana e nos momentos que eu tenho a oportunidade do descanso e da restauração, ele realmente combina muito o meu lado feminino com o meu lado masculino. E isso me faz muito bem, funciona muito bem para mim.
É muito, é muito gostoso ouvir você falar, porque assim, a gente tem essa um pouco desse de alma gêmeas, né? Porque a gente é muito parecido. É verdade. Eu também uso muito o meu masculino e muito o meu feminino, né? Acho que é uma coisa que é um equilíbrio tão bonito que a gente pode fazer para o mundo, né? E as pessoas confundem essa parada toda, né? Usar um pouco a ternura, mas às vezes a gente é pata de elefante, Sim, né? sim. A gente exatamente, a gente atua das duas formas. E faz parte, na Adorei vida, o né? pata de elefante. A gente faz isso. E essa polêmica, outra coincidência nossa, né? A gente trabalha no mundo financeiro, trabalha no mundo corporativo, mas precisa da natureza. Eu também, todo fim de semana, preciso da natureza porque ela me acalma, me traz chão, me traz possibilidades de criar coisas novas, né? Isso é muito legal. E nesse mundo do crédito, né? A gente acabou se conhecendo, não foi nem no crédito, a gente conheceu a partir de um novo trabalho meu, né? Do Sim. trabalho de decidologia, de trabalhar um pouco as decisões humanas, que eu chamo de cultura decisiva hoje, né? E que eu estava vendo esses dias, né, Tati, eu tenho falado agora um pouco nas redes, que, poxa, muita gente pergunta assim, mas por que você vai de uma coisa assim e vai para outra completamente oposta? Eu tenho explicado que não é isso. Não é oposto, é o mesmo trabalho. A única mudança que eu fiz, gente, foi tirar o computador, colocar a mente humana e usar a mesma lógica. Só isso. É isso. Porque o que é fazer crédito, conceder crédito? É pegar base de dados, informações, cruzá-las, dar peso a elas, e aí você vê o nível de confiança que você tem que dar para uma pessoa, que no caso é crédito. No trabalho de cultura decisiva, a mesma coisa. A gente olha para a nossa mente, né, entende que existe uma base de dados, nem todas as informações são mensuráveis, e você calcula como você toma a decisão. Mas só que a gente esquece, a gente acha que a decisão é uma pipoca, ela pula assim, pum, né? E mesmo a pipoca para pular tem um óleo lá esquentando embaixo, né? Então acho que as decisões humanas e trabalhar confiança é muito parecido. Né? A confiança que a gente dá para um cliente é a mesma confiança que a gente coloca nas nossas decisões para qualquer coisa que a gente faz. Então, o que eu faço é a mesma coisa, porque eu uso a mesmíssima lógica. Por isso que eu gosto tanto desse trabalho. E a gente se conheceu na Power of Data, num momento que eu estava trabalhando toda a liderança da Power of Data, foi uma delícia. E a gente se conheceu lá, né? Num mundo de tecnologia, crédito e decisões humanas, ao mesmo tempo. A gente se conheceu exatamente nesse núcleo, né? E é interessante porque isso fez surgir mesmo essa conexão, né, Fê? Eu acho que a gente conversou bastante sobre o exercício da clareza. Lembra? Você me provocou muito nesse sentido de, Tati, você precisa ter clareza dos seus propósitos e das suas decisões. E aí, por conta disso, eu fui buscar muito esse autoconhecimento e hoje o exercício da clareza é diário em mim. E por isso que aos finais de semana é tão importante para mim ter silêncio, ter esse contato com a natureza. Porque é onde eu realmente consigo avaliar tudo aquilo que eu estou fazendo de forma intuitiva e de forma direcionada. Para que eu tenha condições de melhorar, óbvio, né? No meu dia a dia e nas semanas seguintes. Então, eu acho que essa parte da clareza é algo fundamental quando a gente tem essa questão até da dualidade do masculino, do feminino, de trazer o equilíbrio e como isso potencializa as nossas decisões e facilita, né, o nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu acredito que mudanças estruturais, elas são gradativas. E você traz um olhar sobre clareza, masculino, feminino. Como que foi essa jornada de se autoconhecer para poder expandir, transbordar, potencializar outras pessoas? O grande Rancharan fala que num pipeline de liderança, quanto mais sobe, a tendência é mais solitário, a pressão. Isso até tem uma lei física para isso. Sim. Como tem sido para você essa jornada de autoconhecimento? Isso é uma grande verdade. A liderança, ela realmente é solitária. Mas por isso que é tão importante mesmo a gente se abrir de verdade, assim, para essa coisa do autoconhecimento. Eu até 5 anos atrás, e aí expondo um pouco aqui a minha vida pessoal, né? Eu achava que a culpa do meu primeiro e do meu segundo divórcio era totalmente dos meus ex-maridos, né? E isso até virou meio que piada ultimamente quando eu falo com alguns amigos, porque, na verdade, hoje eu olho e
a culpa é realmente 50-50. Eu achava, não, mas poxa, eu sou uma mulher independente, uma mulher trabalhadora, sou super profissional, né? Tô buscando sempre o melhor para mim como pessoa e para o casal. E aí, de repente, você olha e fala assim, será que é isso mesmo? Tem certeza? O quanto que eu tinha clareza realmente disso? E aí você começa a ver como você gera fricções, tanto no seu relacionamento quanto na vida particular, né, com família e também no trabalho. Então você precisa se desprender do seu ego, muitas vezes, e ter um olhar muito real de você, com todos os seus defeitos, acolher isso, mas aprender que você precisa de alguma forma, ajustar aquilo, recalcular o seu trajeto, né? Para que você tenha condições de trazer o seu melhor potencial e colocar isso para o mundo. Eu era muito mais inflexível nesse sentido. Eu achava, não, imagina, né? Como assim? Eu sou uma mulher com uma boa carreira, uma mulher que, né, com uma boa família. Falava, como assim, né? Eu tenho defeitos? Óbvio, e muitos. Mas você precisa trabalhar isso diariamente, fazer o exercício de clareza do seu propósito, de onde você está falhando, quem você é de verdade e o que você tem que melhorar. E principalmente quando você olha com clareza a diferença que há entre quem você é e como você toma decisões. Com certeza. Porque essas fricções que você mencionou, ou seja, fricções ou coisas maravilhosas, seja o que for, são decisões nossas. Uhum. E às vezes a gente está preso nessas decisões e se identifica com elas. Mas eu sou assim, mas é uma decisão sua ser assim. Né? Você não é assim, você é maior que isso. Né? A forma como a gente se coloca no mundo, ela pode ser transformada muitas vezes. E muita gente tem vergonha de mudar. Uhum. Né? Esse lance da culpa que você falou é uma coisa impressionante, como a gente tem culpa de olhar para o nosso passado e ver as nossas besteiras. Os nossos defeitos, Sim, vamos dizer assim, que nem é nossos defeitos, é os defeitos das nossas decisões que a gente tomava. Decisões distorcidas, ruins, negativas, a gente olha para trás e tem vergonha e aí acaba se sentindo culpado. Enquanto a culpa estiver nesse lugar, a gente dança, porque a culpa é o maior bloqueio que o ser humano tem para evoluir. É a culpa. Né? Então você acolhe, como você bem disse, Sim. né? Olha para trás, nossa, que decisões porcaria que eu tive, né? Algumas, óbvio. E aí você acolhe essas porcarias e aceita, e inclui, e renova. E pessoas têm muita vergonha disso, de olhar para trás e falar o que você acabou de falar, né? Principalmente em público, num podcast, né? De falar, olha, eu tenho participação nas decisões das separações que eu tive. Com certeza. Eu tenho um monte. A gente participa de tudo que acontece na nossa vida. A gente não é tão nem ingênuo, né? Nem ingênuo e nem um algoz. Sim. A gente é humano, né? E quando a gente olha para essa humanidade, a gente cresce. Eu acho tão bonito isso, porque muito pouca gente tem a coragem de se olhar, se ver e se perdoar, de se acolher e continuar curtindo, sorrindo para frente, né? Eu acho que isso é muito lindo. E eu acho que, sinceramente, quando você trabalha no crédito, o crédito é uma coisa tão interessante, porque para quem lembra que do outro lado tem um ser humano, né? E esse crédito pode acabar com a vida dele. Verdade. Né? Acreditar em quem não tem competência para usar aquilo que a gente deu é acabar. Né? Até quando a gente faz uma fala para alguém, né? A gente tem que ter muito cuidado. O quanto a pessoa pode suportar aquilo. Né? Então, no meu trabalho atual, que é trazer isso para o mundo, tem que ter um cuidado extremo. Né? Um cuidado extremo. Nos vídeos nem sempre dá, mas nos workshops, nas palestras, é muito notório. Fiz workshop semana passada no Rio de Janeiro, com uma grande empresa, e eu peguei no colo 14 diretores, né? Que o presidente me viu falando numa aula para um conselho, e aí falou assim para mim, eu não dormi à noite. Ele só falou isso, faz 6 meses isso. Ele falou assim, não consegui dormir à noite com a sua palestra. Eu comecei a perceber o que são decisões e como que eu decido. Você está falando de um CEO, né? E de uma multinacional. Aí, um mês passado, ele me ligou e falou assim, olha, eu quero que você venha fazer aquele trabalho lá, aquele, igualzinho. Ah, mas qual a tua cultura? Não precisa falar nada da gente, eu só quero aquele trabalho.
Me botou na frente de 14 diretores. É de chorar. Porque, assim, é uma questão de olhar para dentro de nós com amor, né? E perceber como que a gente toma essa decisão. A hora que sai dali, sai todo mundo rindo, brincando. É maravilhoso. Então, quando você fala isso, eu falo assim, nossa, uau, são pessoas assim que a gente precisa ter no mundo, né? Pessoas que evoluem e eu sei que eu já falei demais, mas assim, que evoluem e que estão, de alguma forma, olhando para si mesmos. Sim, né? sim. É isso que traz a nossa humanidade, né? Senão a gente vive no automático. A Brené Brown, ela dá um exemplo Citei ela no palestra. que ela foi fazer uma palestra, um workshop, para uma área do exército. E geralmente a pessoa lá é drivada a se masculinizar na força. A mulher, quando ela vai receber um grande prêmio, quanto mais masculinizada ela tiver no padrão Forbes, existem muitos estudos psicométricos sobre isso. Ela fez uma pergunta que desmoralizou, assim, não desmoralizou, mas mexeu com todo mundo, tipo Fernando Manfio, que tá por trás da sua farda. Na constelação sistêmica familiar existem várias maneiras de autoconhecimento, mas tem algo que eu gosto muito de nós honrarmos o que nos trouxe até aqui. Se nós não tivéssemos vivido o que vivemos, nós não saberíamos o que sabemos. Isso chacoalha muito. E quando o Fernando fala sobre decisões, pequenas decisões em uma fechada, uma prospecção com um cliente errado, nos faz perceber, poxa, se 75% a 80% tá no automático, eu preciso me perceber em grandes eventos, em uma vida agitada. Sei, Tati, que sua vida não é agitada. Nem um pouco, nem Nem um pouco. você é agitada. Dá umas Imagina. 3 da manhã. Queria que você contasse para nós como que tem sido os principais projetos que você está inserida, como isso te realiza principalmente. É interessante que já há algum tempo eu venho buscando trabalhar mais alinhada com o meu propósito, né? E quando eu falo de propósito, um dos principais é realmente ajudar pessoas. Eu tenho hoje uma necessidade de retribuir aquilo que eu recebi de conhecimento, que eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo da minha trajetória como profissional, de trazer isso de alguma forma para a sociedade. E venho buscando isso já há algum tempo. E aí, por uma... eu não acredito muito em coincidências, mas eu acho que alguma forma de sincronicidade. Eu conheci esse ano a AI Brasil. A primeira pessoa da AI Brasil que eu conheci foi um dos fundadores, que é o Alexandre Karamaski. E me aproximei muito da AI Brasil num momento em que eu estava questionando bastante o meu papel como executiva de uma grande empresa de tecnologia. Isso já vinha me consumindo um pouco, eu já estava querendo fazer algo de diferente, até conversei bastante com o Fê sobre isso. E aí a AI Brasil, ela entrou na minha vida com uma pegada que eu não esperava. Assim, ela inundou a minha vida. Então, eu comecei a me aproximar realmente, a ajudá-los com algumas iniciativas, mas tem uma questão, um fator propósito que tem muito a ver comigo. E aí, dessa fase inicial com o Alê, eu conheci também o Pedro Criamuleira, que é um dos fundadores da AI Brasil com o Alê. E aí veio o convite para me tornar a executiva responsável pela AI Brasil, cujo primeiro grande produto é o AI Brasil Experience, né? Que eu tô até com a camiseta dele aqui, que é um evento, são 2 dias 30 e 31 de outubro no IMB, um evento para 10 mil pessoas por dia, só para falarmos e vivenciarmos a inteligência artificial. E a intenção qual que é? É realmente levar a inteligência artificial de forma prática para quem hoje ainda não tem acesso. Então, esse vai ser o primeiro grande passo. A gente já tem uma agenda recorrente de eventos mensais, tanto online quanto presenciais. O Fê já teve a oportunidade de participar de alguns deles. Mas agora a gente quer fazer isso com um formato mais massificado, para um público que
ainda sofre demais para ter contato e o aprendizado da inteligência artificial. E um dos principais pilares do evento é justamente a curadoria e o conteúdo prático. Então, a gente vai... Assim, o meu desejo é que as pessoas saiam de lá falando assim, putz, eu realmente aprendi alguma coisa aqui que eu vou utilizar a partir de amanhã. Assim, eu acho que todo mundo, né, todo executivo de tecnologia ou que precisa de alguma forma de tecnologia, a gente está inserido num contexto de... Gente, tem semanas, sem brincadeira, tem 2, 3 eventos por semana falando de inteligência artificial. E eu não tenho mais saído desses eventos com algum conteúdo que tenha sido relevante para mim. E é justamente isso que eu não quero para o nosso evento, para o AI Brasil Experience. Eu quero que as pessoas saiam de lá com um aprendizado prático. Eu quero que elas saiam de lá, depois de terem assistido as palestras, a gente está levando curadores excepcionais e palestrantes incríveis pro evento. Quero que elas saiam de lá falando, caramba, aquilo que aquele cara falou realmente vai mudar de alguma forma o meu trabalho, o meu dia a dia, quiçá a minha vida, entendeu? Esse lance de eventos você curte bastante, né? Eu tô, na verdade, assim, eu sempre curti, mas eu nunca fiz um, né? O primeiro que eu participei mais profundamente foi com o Fê, que foi o Move On desse ano, e foi um grande prazer. Como embaixatriz do Move On, né? Então, o Move On Cast, que é da nossa Move On querida, né? E a Tati estava lá com a gente, Foi delicioso. É uma delícia, ela foi embaixadora também, embaixatriz, né? Isso. Que eu chamo de embaixatriz lá, acho mais chique. E aí conversou com todo mundo, fez todos os painéis, todo mundo adorou a Tati, e ela saiu dali e depois fez sozinha, semana passada, fez o evento no Nova Bra, que eu fui lá te assistir também. Sim. E IA, né? Você falar de IA, inteligência artificial, né? É o tema do momento, né? Sim. E é tão interessante isso, porque quanto mais IA cresce, mais surge o tema complementar, que é IH. É né? isso mesmo. Mais surge o humano. Então, nunca se falou tanto do humano quanto se fala hoje por medo do IA, né? É interessante isso, porque o IA chega copiando o humano, fazendo melhor que o humano aquilo que é repetitivo. Só não cria. Então, os humanos repetitivos perdem a cadeira para quem repete mais rápido. E ele passa a ter uma função, criar. E agora? Como é que você começa a criar na sua vida? Então, a criatividade tem que estar em tudo. Mas tudo o quê? Todas as nossas decisões. Aí vem um dilema. O que é criatividade? Fazer quadro, pintura? Não. Criatividade, para mim, é a arte de você responder a partir do seu poder maior, da sua presença. Mesmo que seja a mesma resposta, mas ela é criativa. Por quê? Porque ela é nova, ela é pautada no agora, ela é pautada na ressignificação do que você já respondeu. Você pode dizer sim 1000 vezes para alguém que você ama, mas esse sim tem que ser verdadeiro naquele momento. Não é porque você disse 1 milhão de sims, que um sim vai fazer a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Um novo sim é uma criatividade. Então, criatividade tem que ser ressignificada, não como algo de arte ou o que for, mas como presença. Criatividade é presença. E quando a gente fala de né, Tati? A gente falou de IA2, né? E daí muita gente pergunta, o que é IA2? Eu fiquei brincando um pouquinho, né? Porque eu gosto dessas brincadeiras. O que é IA2? Eu falei assim, o quem comanda IA, né? É uma evolução do IA. Mas o que significa IA2? Então, quem comanda o IA. Mas quem comanda o IA? Então, intenção, atenção e atitude. Olha só que interessante. Isso significa IA2. Essa brincadeira significa que todo ser humano, quando decide e coloca a IA para funcionar, ele tem que saber qual a intenção de IA. E isso é um problema sério, né? Qual é o nível de atenção que ele está colocando para realizar aquela intenção? E, por fim, qual é a atitude final? São 3 perguntinhas que eu sempre me faço quando você falou, momentos atrás, sobre eu paro para refletir, né? São perguntas que a gente faz que não precisam ter respostas. Mas da onde vem a minha decisão? Né? O que sustenta essa decisão? E para onde ela me leva? São 3 perguntinhas. Da onde vem isso? Do meu amor, da minha abundância, do meu medo, da minha carência? Né? Da onde vem a implantação de uma IA? Do meu desespero
ou da minha prosperidade? De onde vem essa IA que eu vou criar? Né? O que sustenta? O que a sustenta? Eu estou renovando, eu estou olhando para ela com carinho para ver se ela está funcionando. O que sustenta? E para onde ela me leva? Para onde ela me leva? Sempre. Essas 3 perguntas eu faço o dia inteiro para mim, várias vezes por dia. Às vezes você dá uma resposta para alguém, de onde veio essa resposta? Né? De onde veio isso? Mas não é para se culpar, de novo, é para a gente se abraçar e falar, uau, olha só, minha intenção não estava boa, não. Foi só reagir àquela pessoa. Minha intenção foi só superar o concorrente. E aí, qualquer custo vale para superar o concorrente? Então, você está entrando num mundo, né, Tati? Fantástico, é o mundo da inteligência artificial. E com uma mente responsável. Então, eu fico muito feliz, né, que tem pessoas como você tomando conta e sendo CEO, né, de um projeto tão lindo como o IA Brasil, que você vai falar mais sobre isso já já. Vou passar para o Gabriel para ele complementar aqui a nossa fala. Acho que só um ponto. É muito interessante quando você traz isso, porque essa consciência, isso a inteligência artificial ela nunca vai ser capaz de ter. Isso é muito do ser humano, né? Esse poder de se questionar, de se avaliar e desse nível de consciência, de conseguir realmente buscar os porquês daquela decisão, daquela ação e daquele momento, né? O que levou aquele momento. Isso é algo que é puro do ser humano. A inteligência artificial ela pode até simular algo como isso, mas por trás é pura matemática. Ela não intui. Ela não intui. Ela não intui. Isso. Né? Nós intuímos. Nós somos mesmo. intuitivos. Isso é único do ser humano. Isso é único nosso. O Daniel Pink, ele tem um livro maravilhoso, Drive, veio aqui para o Brasil, chamado Motivação 3.0, que a motivação intrínseca é aquilo que a gente ama fazer, é uma troca, eu deixo um tanto, levo um tanto. A motivação extrínseca é a validação, é o resultado, precisamos pagar os boletos. Sim. Geralmente, nessa época do mês, eles vêm de bando, né, Tati? Vem de bando. E a motivação sistêmica é o deixar um pouco, processo de significância. Você, como executiva, o que você tem percebido nesses processos de mudança? Porque a IA hoje ela gera um buzzword, é um dos trend topics mais falados, mas para o executivo, quais têm sido os desafios para essa fase de mudança, na sua opinião? Eu acho que a grande maioria dos executivos estão vivendo um momento de pressão absurda. O que acontece? Quando você olha a carreira, a trajetória da maioria dos executivos, quantos realmente vieram de carreira técnica? Então, vamos pensar que até 3, 4 anos atrás, normalmente eram os CTOs, os CIOs e os CDOs, né? Que são os Chief Data Officers ou até mesmo os Chief Digital Officers. Esses executivos, eles... Era natural que eles viessem da carreira técnica e os que se adaptavam melhor, né, à gestão de pessoas e ao conhecimento de negócio se tornaram executivos. Agora, quando a gente olha para a inteligência artificial generativa, ela criou um FOMO e virou um buzzword, virou assim, realmente tudo de cabeça para baixo, de uma hora para outra. E até então, a gente já falava, a gente já usa a inteligência artificial há muitos anos. A coisa virou essa loucura toda de 2022 para cá. Mas o machine learning, por exemplo, o deep learning, a gente já vem utilizando isso de forma massiva em grandes bancos há pelo menos 15 anos. Então, a gente já tinha isso sendo muito bem trabalhado dentro de grandes empresas e com executivos que dominavam e dominam muito bem o tema. Só que, de repente, com a IA generativa, todo mundo teve que passar a ser especialista em inteligência artificial. Então, o executivo de finanças, né? O CFO, os CEOs, os executivos de RH, qualquer outro executivo, os COOs também, né? Os executivos de operação, precisaram... de repente, se viram num momento que precisam dizer que eles são especialistas e que eles conhecem a inteligência artificial. Se isso não tiver na bio, é como se fosse um preditivo excludente, né? Pois é. É um grande... Isso mesmo. E veja que não tem como. Assim, não tem como. Eu mesma
tive uma jornada em dados muito longa e, por um acaso, realmente, tive a oportunidade de, no meu retorno para o Itaú, participar de uma jornada de dados e machine learning e analytics muito profunda, que me trouxeram bastante conhecimento. Mas eu estou muito longe de ser uma especialista em IA. Eu conheço muito do tema, eu implementei o tema algumas vezes, já implementei soluções de IA algumas vezes, já ajudei no desenvolvimento, mas eu não sou uma especialista. Imagine para aquele executivo que nem passou por algo parecido com a minha jornada dentro de inteligência artificial. Então, esses caras, eles estão sofrendo uma pressão absurda, porque ele não conhece, ele precisa dizer que ele conhece. Ele não pode falar para o líder dele ou para os pares dele que ele não conhecem. Todos os pares entre si fingem que conhecem também. E eles também não têm segurança de que os seus times conheçam com profundidade, porque não são times que também tiveram essa jornada. E eles também ficam inseguros com os parceiros, com as empresas que fornecem os serviços. Então, isso virou, assim, um ambiente extremamente estressante. E eu tenho participado de alguns encontros, conversado com alguns executivos que vêm com um pedido de ajuda realmente. De, poxa, quais empresas você recomenda? Quais estratégias você recomenda? Com quem eu posso falar com abertura sobre esse momento que eu estou vivendo dentro da empresa que eu comando, entendeu? E aí tomam decisões nessa inconsciência toda. E aí o que isso faz? Acabou de sair um relatório, acho que tem 2, 3 semanas, do MIT, global, falando que 95% dos projetos, das iniciativas de inteligência artificial generativa que foram colocadas em produção, falharam. Não necessariamente todas em produção, mas assim, todos os MVPs, né, que foram desenvolvidos e implementados, falharam. Caiu tudo por terra. Por quê? São 2 fatores. A falta de educação executiva e aí quando eu falo executiva, não estou falando só do nível executivo, mas a falta de educação profissional também, né? Nas pessoas que hoje são obrigadas a trabalhar com isso e não conhecem com profundidade. E uma falta de visão de qual problema tem que ser resolvido. Então, as pessoas saíram numa debandada de não preciso enfiar a inteligência artificial de qualquer forma no meu negócio. Saíram contratando um monte de ferramentas sem terem os processos realmente mapeados, sem terem os dados agregados de verdade. Aí quando eu falo você ter realmente os seus dados ali agregados e estruturados para você poder seguir para uma iniciativa dessa. Simplesmente foi essa correria toda, não, vamos colocar, vamos implementar, vamos contratar tudo, forçando os times a utilizarem aquilo, gerando, assim, distorções. Distorções e uma resistência absurda, porque, no fundo, o principal ponto é como você trazer isso da forma adequada para o ser humano. Então, a questão cultural é hoje um dos principais fatores de falha de MVPs de implementação de soluções de inteligência artificial nas empresas. E quando você traz essa visão do MIT, se associa com o Fórum Econômico Mundial, que eles falam que o grande desafio não vai ser só o acesso à tecnologia, mas o que eles têm um construto, né, que é a literácia tecnológica. É isso. Você tem o acesso, mas como você usa. E aí, Fernando, óbvio que quando chega nesse momento, eu passo para você o grande desafio da gestão de pessoas. Quem está no comando, meu amigo? Pois é, quem está no comando. Você sabe que você falou isso agora, a gente acabou de falar sobre os 95%, que combina com a pesquisa que eu sempre trago de Harvard, depois teve também uma pesquisa do G4 recente, que 70% mais ou menos das decisões humanas nos negócios são enviesadas. Né? E se você for estudar vieses comportamentais, a primeira palestra que eu vi disso faz uns 10 anos na FICO, lá em Nova York, quando eu estava pela FICO. No FICO World. É impressionante o que eles mapearam
né? O que significa vieses decisionais humanos e do humano para artificial, lógico, é consequência, né? Se você está aqui todo confuso, cheio de dado que você nem sabe o significado direito, só amontoando e jogando, é a mesma coisa que você faz em casa quando você começa a brigar, começa a gritar, enfim, o IA sai desse jeito. E eu lembro que tem um cartaz, até na minha apresentação, de assim, tem mais de 300 possibilidades de vieses, assim, quase 1.000, é mais de 300, até 1.000 pode ser. Vieses, eles foram nominando os vieses que acontecem nas decisões humanas e corporativas. Vieses, no seguinte, significa desvio do melhor resultado. Né? Até saiu uma série na Netflix, naquela época, sobre bias, cognitive bias. Saiu uma série da Netflix, que era uma mulher negra que entrava para uma loja, sei lá o que era, não lembro agora, e o rosto dela não foi reconhecido. Por quê? Base enviesada. Fizeram uma inteligência artificial sem cobrir todo o campo de raças humanas. Então, assim, coisas tão banais no sentido de superficiais como essa, que é óbvio, para fazer uma inteligência artificial que possa reconhecer face, você tem que colocar a face de todo mundo. Né? Não dá, ela se sentiu rejeitada ali, e aí teve uma série da Netflix e ela passou a estudar isso, ela mesma, Cognitive Bias, acho que chama isso a série. Cognitive Bias, acho que é chama isso assim mesmo. a série, é muito legal. Então, assim, quem está no comando, né, Gabriel, é uma coisa assim, muito, muito forte essa pergunta que a gente tem feito, a gente vai até fazer um workshop junto sobre isso. Quem está no comando, de fato, a gente precisa trazer consciência, em cada momento, em cada decisão que a gente toma, quem está me comandando, né? São esses dados antigos, esses vieses, ou eu estou consciente? E se eu estou consciente e não sei a resposta, pelo menos eu sei que a minha resposta não vai ser tão poderosa como podia, então eu vou com todo o cuidado. Né? Então, se eu, por exemplo, vou dar um score para um cliente que precisa de crédito e eu não tenho dentro de casa base de dados suficientes para falar sim, eu vou lá e entrevisto ele um pouquinho mais. Eu faço mais perguntas. Né? Tem uma empresa que a gente está fazendo consultoria, na consultoria MoveOn, a empresa está criando perguntas novas, né? Contratou uma pessoa de RH para desenvolver perguntas novas para os clientes. Perguntas disruptivas. E ali ela coloca aquilo no score de crédito. Né? Então, vai perguntar coisas aleatórias. Um dia aquilo lá vai ter sentido, vai fazer a correlação. E você vai ver que pessoas felizes pagam melhor, ou pessoas que se dizem felizes pagam melhor. Whatever. Você nunca sabe se a pessoa está feliz, mas ela diz que o que está ali no dado. Então, é interessante a gente ver. Quem está no comando, muitas vezes, é o nosso inconsciente. Né? É o invisível nosso. Eu acho que a gente tem falado muito disso. Acho que é um dos temas do momento também, junto com o IA, é a gente poder ter a certeza que o mundo precisa, junto com o IA, crescer em IH. Por quê? Porque simplesmente, para terminar minha fala, tá? Quanto mais IA cresce, mais IH tem que crescer. Com certeza. Então, eu acho maravilhoso o movimento do IA, porque abre um espectro, assim, sensacional para o mundo. Mano, agora você tem que ser humano. Chega de repetir, não é? Então, quanto mais IA cresce, assim, agora IA vai tomar conta do mundo. Não, quanto mais IA cresce, mais o humano tem que crescer. E é uma época do ano interessante, novembro, já posso dar um pequeno spoiler. Nosso projeto, nosso workshop, né? Sim, nosso workshop será no último fim de semana, né? Isso. No último sábado de novembro, a gente vai fazer um workshop aberto sobre exatamente decisões, né? Decisões que geram essa liberdade de expressão, essa liberdade criativa que a gente traz para o mundo. A gente vai fazer um workshop de um dia, eu e o Gabriel, e vai ser muito legal. Você já está convidada para o nosso workshop, para estar lá com a gente. Vai ser um prazer. Quem sabe você não vai falar um pouco de IA também lá. Claro, com certeza. E isso é muito bom. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho mais de Tati. Eu tenho uma coisa comigo que eu tô interessado, porque pra mim, dos 12 meses do ano, outubro é o que eu mais gosto, já deve imaginar por quê. Porque no dia de 20 de outubro é meu aniversário. E a pessoa que decidir estar no evento, no projeto maravilhoso de vocês, 30 e 31 de outubro, o que elas precisam fazer para se cadastrar? É aberto ao público? Que tipo de empresa? Que tipo de pessoa? Sim, é aberto ao público. A gente tem o nosso site, depois eu vou passar para vocês colocarem aqui embaixo na descrição. Os ingressos já estão à venda. Ótimo. Como eu falei, é um evento muito baseado em conteúdo prático. A gente vai ter pelo menos 90 workshops práticos acontecendo nos 2 dias.
e eu já estou aqui trabalhando para termos mais. Então, todos os temas do momento, então, vibe coding, desenvolvimento de agentes, desenvolvimento de fotos, vídeos e áudio, tudo isso a gente vai ter lá com prático mesmo, com mão na massa. A parte também de governança de inteligência artificial, pensando já nos executivos, né? E a gente vai ter isso focado tanto pro pequeno e médio empresário que quer utilizar no dia a dia dele, quanto na empresa. E também para os grandes executivos. Então, teremos vibe coding, inclusive, para os líderes de grandes empresas. Sensacional. Vibe coding. O vibe coding é um movimento de desenvolvimento de código utilizando ferramentas aceleradoras de desenvolvimento por conta da inteligência artificial generativa. Então, aquilo que antes você precisaria levar meses aprendendo uma linguagem com profundidade, você agora tem aceleradores, ferramentas de inteligência artificial generativa que aceleram esse desenvolvimento de código. Então, óbvio, você não consegue desenvolver um sistema gigantesco de crédito utilizando isso. Mas qualquer pessoa hoje consegue desenvolver pequenas soluções utilizando essas ferramentas de desenvolvimento de código. Então, isso é muito interessante porque, para quem nunca programou, hoje é possível programar. Então, se você quiser, por exemplo, desenvolver um aplicativo seu, alguma solução sua para a tua empresa, você tem condições hoje de, com o Vibe Coding, colocar esse produto no ar. Pensando no futuro, qual é o papel de vocês na formação do profissional brasileiro? Da Gente AI Brasil? Sim. O que vocês querem proporcionar de diferente? O que a gente mais quer é realmente democratizar a inteligência artificial. É levar a inteligência artificial para todo mundo. Óbvio, não é algo fácil e pode parecer piegas, mas não é. É o nosso propósito mesmo como comunidade. Levar a pessoa que já conhece inteligência artificial a ter contato com aquela que não conhece e que precisa. E vice-versa, aquela que não conhece, trazer à luz dessa pessoa que conhece possíveis produtos. E a gente fazendo essa conexão, a gente traz literacia, né? A gente trabalha essa educação e fomenta negócios, né? Então, a semana passada, eu tive uma reunião com uma associação voltada para deficientes visuais. E é muito interessante porque nessa reunião, o que eles começaram a falar de possibilidades de uso de inteligência artificial pelos deficientes visuais, isso nunca passou pela minha cabeça. Do quanto a gente consegue criar produtos para esse público. E eu tenho certeza que muitas startups, muitas empresas não têm a menor noção do que elas poderiam estar desenvolvendo para alguns públicos direcionados, entendeu? E a intenção é que a gente tenha realmente essa combinação, né, da necessidade, da solução com quem pode desenvolver aquilo e, de certa forma, isso colaborar com a nossa sociedade. Um dos nossos principais pilares no Movon são as decisões que os humanos tiveram, que movimentam seus negócios, suas estratégias. E nós estamos chegando aqui no final desse episódio tão maravilhoso. Eu quero te deixar a minha saideira. Tá bom. Eu amo esse modelo mental que nós construímos, decisões que geram liberdade. Quando você olha para esse ano de 2025, tranquilo, quase nada desafiador. Uma decisão que você teve que gerou liberdade para sua vida, pessoal ou profissional? Foi dar um tempo no mundo corporativo e me envolver com profundidade com a AI Brasil e o AI Brasil Experience. Como eu falei, já tinha um tempo que eu estava buscando trabalhar por propósito. E acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos anos. Foi de acreditar nesse propósito e estar dentro desse movimento agora com pessoas que têm o mesmo objetivo que o meu. E eu acompanhei. Verdade. Eu acompanhei esse processo dolorido por meses do lado dela. Verdade. Até surgir
E a hora que surgiu a tal da startup, que já nem é mais uma startup, já é uma realidade, né? Quando você entrou. E a hora que eu vi esse sorriso, falei, é isso. É onde ela está, onde ela devia estar. Fernando, no Brasil, 30 milhões de pessoas consomem podcasts. Tem um estudo que fala que de cada 5 pessoas, uma já foi influenciada intencionalmente por um Reels, por um Shorts. E nós temos hoje a oportunidade de empresas, parceiros, virem fazer parte desse movimento. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, a gente tem convidado, né, empresas para colocar a sua marca aqui nessa tela, para cada podcast maravilhoso desse, né, tá sendo lembrado, né? Então, já está aí um convite para ir ao Brasil também, né? Obrigada. E a gente está convidando empresas para patrocinar. É uma coisa bastante tranquila em termos financeiros, não é nada demais. Mas para ajudar a gente também a promover mais podcasts, para poder contratar esse estúdio maravilhoso, caríssimo aqui, do Eric, né? Mas é isso, é simplesmente colocar sua marca a ser lembrada em papos tão profundos quanto esse. Né? Porque eu acho que quando a gente fala coisas do jeito que você falou, né, Tati? O Gabriel também fala, a gente fala aqui o tempo todo frases profundas, né? Porque a gente não está brincando aqui, né? A gente faz podcast de verdade. Então, é muito legal você ter uma marca sua atrás de algo que às vezes pode até ser polêmico, mas é lembrado, né? Porque fica na mente das pessoas. Tati, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sou eu quem agradece. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sim, a gente fica às vezes horas, né? Sem ser filmado, a gente fica horas, é verdade. É verdade, é sempre um prazer. De verdade, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito gostoso. Você nessa correria imensa ter esse espaço pra gente aqui. E a gente também vai estar junto com você no IA Brasil, então vai ser muito bom. Sim, né? sim. Vou estar num dos palcos, estou muito feliz. É isso. E a gente vai ter um workshop, acabamos de ser convidado. Né? Vai ser bom demais, né, Gabriel? Meu filósofo Gabriel, junto comigo aqui, meu mestre podcaster. E eu tô aprendendo, né? Muito. Pouquinho em pouquinho tô aprendendo a ser podcaster. Obrigado, Tati. É isso aí, um grande beijo e tamo junto. Estamos Obrigado, juntos. Gabriel. Muito obrigado para você, espectadora. Esse é o MoveOnCast. Decisões que geram movimento. Aqui o futuro é escrito por quem faz acontecer. Até mais. E movimentos que geram liberdade. Movimentos que geram liberdade. É isso aí, tamo junto. Até mais.